prêmios pra você. Comprando na Casa das Tintas, você estará concorrendo a um carro 0 km, 2 motos e muitos outros prêmios de tirar o fôlego. É ou não é um presentão? Casa das Tintas, uma loja sergipana raiz. Luizinho, uma derrota amarga, mas foram 4 bolas na trave e esse pênalti, não gosto muito de falar escandaloso não, mas pelo que a gente vê nas imagens, de fato foi escandaloso. O que falar dessa derrota, a terceira sob o seu comando, a 4ª seguida do time na Série C? A gente atravessa um momento de turbulência, né? Mas cabe a nós também a gente fazer a análise do jogo, a leitura, ter equilíbrio em cima de um momento difícil e procurar entender como que a gente perdeu o jogo, né? Tem algumas coisas que fogem do nosso controle. A gente tomou um gol muito cedo, claro que muda a história do jogo, e principalmente esse momento de turbulência, né, da parte emocional de ser resiliente ao longo de todo o jogo. Acho que a gente teve um bom discernimento em cima disso, né, teve paciência para poder criar, porque ao natural o Londrina já se fechou desde o primeiro minuto e principalmente depois do gol, né? E explicar uma derrota em cima de 4 momentos claros de gol, que a bola explodiu na trave e um pênalti vergonhoso, porque muda totalmente a história do jogo, né? A possibilidade real de um pênalti ser convertido e a gente fazer 1-1 dentro da partida, de repente o nosso melhor momento no segundo tempo, de posse, não só da posse, a gente criou oportunidades claras para poder fazer o gol, e a bola ela teimosa de bater na trave, né? E aí esse lance do pênalti me tirou um pouquinho do eixo também, até porque foi escandaloso, né? Acho que foi a minha segunda expulsão na minha carreira até hoje. Eu sou um técnico que vou estar tentando ajudar a arbitragem a trabalhar melhor. Então foi um momento difícil em relação a não ter um pênalti, né, para nós, né? Agora, a gente bateu, martelou, e não só isso, né? Ainda fui reclamar com bandeira e acabei sendo expulso. Com bandeira não, quem me expulsou foi o Marcel, que é daqui. Enfim, né? É um momento de turbulência, um momento difícil. O que a gente tem que fazer é continuar trabalhando em muito, mas converter essas chances, né? Porque não foi só hoje. Contra o Maringá foi assim, contra o Náutico também foi assim, né? Então é entender bem a derrota e trabalhar melhor para poder vencer o próximo jogo. Luizinho, você é um treinador maturado nessa competição, inclusive tem título na Série C do futebol nacional. A competição desse ano é uma competição que tem um equilíbrio extraordinário. Aquele que der bobeira fica para trás. Sim. Como é que você vê a sua equipe com poder de recuperação num momento como esse? Não, a pergunta é boa. A gente tem que trabalhar em cima disso, de se recuperar, se curar. A melhor cura ou o remédio certo é a vitória, né? Então, como eu te falei, se tem muita coisa para ser ajustada, não tenha dúvida. Até porque a gente perdeu de novo, né? Mas se a gente não estivesse criando, não estivesse rondando o gol do adversário, se a gente não estivesse reclamando de um lance de pênalti escandaloso, seria muito mais difícil. Então, ajustar melhor, procurar ter um equilíbrio nas fases do jogo, principalmente na parte defensiva, né? Mas dentro dessa colocação sua, eu acho que passa mais pelos gols que a gente perdeu do que pelo gol que a gente tomou, né? Então, melhorar isso, ser mais eficiente, mais competente nas finalizações, né? E obviamente também se ajustar melhor defensivamente para a gente poder voltar a vencer. Mário Bezerra, do canal Poderoso Dragão. A minha pergunta, na realidade, é quase uma afirmação em relação a certos lances que acontecem durante a partida. Quando
acontece com o adversário uma bola parada na intermediária, eles sempre tentam um cruzamento na área e quase sempre, quando não sai um gol, sai um lance de perigo. E uma coisa que irrita o torcedor, e me irrita, que eu sou repórter e sou torcedor também, é que quando acontece a mesma coisa com o Confiança, o Confiança tenta sair por uma jogada ensaiada, que a gente percebe que de ensaiada não tem nada e nada acontece de perigo para o adversário. Eu sei que talvez não seja a culpa sua, mas o que fazer para que os jogadores entendam que é muito melhor criar um lance de gol do que tentar sair jogando e dar a bola para o adversário. E muitas vezes esse lance cria um lance de perigo para o adversário. 90% dos gols, eles saem geralmente pelas laterais. Tem estudos em cima disso, né? De bola parada também, né? A gente tomou um gol dessa maneira, só que todos os lances que a gente criou também foram pelos lados, né? Com boas jogadas, com triangulações, enfim, do que se trabalha e muito dentro do futebol, né? A questão da bola parada a gente tem que melhorar, criar alternativas que a gente possa ser mais eficiente à frente, né? Mas o primeiro gol que a gente tomou foi um lance que a gente teve a possibilidade de cortar também e a gente não conseguiu tirar ela de uma zona de tiro, né? Então, semana um pouco mais curta, mas a gente vai trabalhar em cima disso, em cima dos vídeos para poder se corrigir. E, obviamente, montar uma boa estratégia, né? O próximo adversário joga na quarta-feira, a Copa do Brasil. Então, é estudar bem o jogo deles, a forma que eles vão jogar. A gente precisa voltar a vencer urgente. Então, uma semana para a gente trabalhar bastante. Luizinho, a gente viu um time no início muito modificado, né? Sem o lateral esquerdo, que era titular, sem o Luiz Otávio. O Fábio não estava, e aí o Vitinho, que é meia de origem, que já jogou como centroavante, jogou como primeiro volante. Essas mudanças foram para dar o que a gente costuma falar, dar um choque ali de realidade nos jogadores? Não, também, e mérito, né? Claro que vocês não estão no dia a dia, né? Então tem algumas coisas que às vezes não vão entender bem, mas passa por isso, né? De a gente criar condições de todo mundo estar disposto a trabalhar no dia a dia, é muito importante, porque eu sou muito do treino, porque você vai subir a régua, né? A gente conseguiu fazer isso dentro do... Apesar de, sim, tem algumas colocações que já são rotineiras em cima de uma derrota, né? Mas o nível de intensidade do treino a gente aumentou, né? A equipe vem... Hoje fez um jogo físico difícil, mas respondeu à altura, conseguiu se impor, né? Trabalhou dentro do campo do adversário o tempo inteiro. Tirando esse lance do segundo gol, a gente conseguiu até... teve um lance anterior que a gente correu o risco, mas conseguiu ter um bom controle do jogo, né? E sempre chegou fácil à frente ou com boas oportunidades de fazer o gol, né? Então, dentro das ideias, o Vitinho, que já jogou até de falso 9 aqui, mas fez um jogo muito bom como um primeiro volante, tem dinâmica, tem um poder físico que me agrada para poder a gente levar a bola para um segundo momento, né? Que é jogar dentro do bloco, que é difícil, né? Muito mais fácil você fazer um jogo como o Londrina fez. Veio para ser reativo e fez um gol no começo, num bate-rebate, né? E no final do jogo, no desespero, na questão de a gente tentar de todas as maneiras chegar ao gol de empate, né? Então, tem a meritocracia para poder trabalhar e a gente vai insistir em cima disso, né? Trabalhou bem, vai ganhar minutos para poder chegar à frente. Mas o que mais precisa a gente se entender é esse momento emocional, né? E reagir. Tem o pós-perda que eu cobro muito em cima do dia a dia do treinamento, mas a gente precisa reagir na questão de pontos, principalmente construir uma vitória que nos dê condições de
de poder pensar mais adiante, né? A vitória hoje nos colocaria a 3 pontos do G8. Agora fica mais difícil? Fica. Mas a gente tem que trabalhar para construir essa primeira vitória e depois ter mais tranquilidade na sequência. Luizinho, sobre a questão dos corredores, tanto direito como esquerdo, as combinações, por algumas vezes eu vi até o Valdir reclamar do não recebimento da bola. A preparação da jogada, tocada para o Camarão e ele aguardando para receber no lançamento e não recebia. O conhecido facão, como a gente conhece. Né? Pelo lado esquerdo a mesma coisa não está funcionando dessa forma. É um fato a ser trabalhado, mais aprimorado ainda por isso. Eu falei justamente isso no intervalo, né? A gente melhorar essa combinação pelos lados, né? O jogo passava muito por ali. É óbvio que quando você tem um controle do jogo com a posse, o adversário ele vai compactar seu time e vai dar os corredores como um delay para poder depois balançar as linhas e fazer a marcação. Mas era por ali foi por ali que a gente construiu. Faltou isso, sim. E foi uma das coisas. Eu estou rouco também de gritar com a arbitragem e de gritar com o Camarão para poder ter uma combinação principalmente com o Valdir, né? De ter um meia que possa fazer a triangulação, a gente achar o terceiro homem. A gente teve boas oportunidades por ali, algumas que a gente construiu, a gente chegou numa condição de cruzamento, mas é um ponto para a gente melhorar, de ter uma combinação um pouco melhor. Bem, o Confiança, o senhor fez uma modificação tática, o senhor estava jogando no 4-4-2 e hoje jogou no 4-3-3, dando assim, de certa forma, um nó tático no técnico adversário, uma vez que certamente ele não esperava que o Confiança fosse no 4-3-3. E eu queria saber do senhor o seguinte: foi o esperado? Foi abaixo do esperado? E fora isso, eu queria dizer o seguinte: o Confiança, ele não é ostensivo, ele é passivo. Ele espera o atacante dominar a bola, armar a jogada para depois chegar à defesa para tentar neutralizar. Não seria essa a fórmula para o Confiança conseguir o sucesso, sendo mais ostensivo, não deixar tanta liberdade para os atacantes adversários? Eu acho que a gente fez uma boa marcação até em relação a isso. Hoje é uma formatação um pouco diferente, para a gente ter um pouco mais de velocidade pelos lados, num 4-3-3, né? No jogo anterior a gente trabalhou diferente, num 4-4-2, mas ambas as partidas a gente criou muito, né? Então, indiferente do sistema, o mais importante é a gente criar opções de poder chegar bem à frente. Isso a gente fez, né? O que a gente precisa é converter essas chances em gol, e passa muito por isso, uma escolha melhor, um passe melhor, né? Uma finalização um pouco melhor, porque a gente está criando. Então, trabalhar melhor isso, né? E criar subsídios que os atletas possam ter um entendimento melhor e uma tomada de decisão um pouco melhor. O que você procura, você vai encontrar. Acessórios em variedade para seu carro. A Casa dos Acessórios é a casa do seu carro. Qualidade, garantia, variedade, preço baixo. Trabalho, competência e qualidade. Esse é o lema da Casa dos Frios. Nossa superloja está localizada no bairro Getúlio Vargas, na Avenida Coelho e Campos, em Aracaju. Venha para a Casa dos Frios, o lugar de comprar barato. Pra cima e vamos